O que significa educar como política de preservação ambiental? Por onde começa essa conscientização? Um seminário internacional promovido pela Comissão de Educação do Senado, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio, reuniu especialistas e autoridades em Poconé, cidade a 100 quilômetros de Cuiabá, no coração do Pantanal mato-grossense. Para falar com a gente sobre essa discussão, política, educação e meio ambiente, a gente recebe no programa Encontros o jornalista e documentarista Washington Novaes. Muito obrigada por conversar com a gente. Como um dos conferencistas convidados, na sua abertura desse encontro, você falou da necessidade de uma verdadeira revolução. Mais do que uma questão curricular, educar agora é uma mudança de paradigma. Por onde começa essa mudança? É o que eu disse citando o Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU durante mais de uma década, um homem muito competente, muito informado. Ele diz que hoje o centro dos problemas no nosso mundo são mudanças climáticas e consumo de recursos naturais acima da capacidade do nosso planeta de repor. Nós estamos consumindo mais do que o nosso planeta pode nos dar. Então, diz o Kofi Annan, essas duas questões é que ameaçam a própria sobrevivência da espécie humana. Isso é muito grave, né? Essas palavras na boca de uma pessoa como o Kofi Annan. Significa que os nossos modos de viver são inadequados, são insuportáveis pelo nosso planeta. Então, significa que nós estamos vivendo uma crise de padrão civilizatório dos nossos modos de viver, né? Nós temos que reformular, reencontrar outros formatos de viver. E como é que nós vamos fazer com isso? A educação tem um papel fundamental nisso aí, em educar as pessoas para esse novo tempo que elas vão ter que viver, para repensar a sua vida. Quando você fala em crise do nosso padrão civilizatório, a gente fala uma crise também dos nossos valores de consumo numa sociedade capitalista, cujo modelo econômico depende necessariamente de consumir. É consumindo que se gera emprego, é gerando emprego que se gera novas oportunidades de trabalho. As sociedades e os países precisam do crescimento econômico para se tornarem viáveis. Dentro desse novo modelo proposto, discutido no encontro como esse, qual a alternativa? Olha, o consumo no mundo terá que ser repensado e terá que ser revisto. Há quase 20 anos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, vem nos dizendo o seguinte, que os países industrializados, com menos de 20% da população mundial, consomem quase 80% de tudo, e dos recursos do mundo também. E os outros em desenvolvimento querem consumir, né? Então diz o PNUD isso, se todos os países, todas as pessoas tivessem o padrão de consumo de norte-americanos, europeus ou japoneses, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 planetas para suprir esses recursos, só que esses planetas não estão disponíveis. E de certa forma você tem o mesmo problema repetido dentro de cada país. Dentro de cada país você tem uma parte pequena da população com um altíssimo nível de consumo e a grande maioria com um consumo muito menor ou com carência até de recursos. Então o mundo está desafiado a encontrar isso, quer dizer, um novo padrão civilizatório que permita o equilíbrio no consumo de recursos, mas também permita o equilíbrio no consumo entre os grupos sociais e as pessoas. Em outras palavras, uma redistribuição. Uma redistribuição, um problema de equidade. O mundo vai ter que enfrentar essa questão da qual ele tem fugido até hoje, dizendo que o formato que nós vivemos é o formato inevitável. Se ele for inevitável, nós vamos caminhar para o colapso. Então, vai ser preciso encontrar outros formatos. Durante o encontro, o seminário internacional, também muito se falou sobre o desperdício. Ainda hoje nós desperdiçamos na questão do lixo, desperdiçamos aparentemente na questão energética. O Brasil, dentro desse paradigma, um país que tem
enorme, abundante fonte de recursos naturais, como é que o senhor situaria a estratégia brasileira nesse setor? O Brasil precisa construir uma estratégia. O Brasil é um país numa posição relativamente privilegiada no mundo, né? O Brasil tem território continental, tem sol o ano todo para plantar e colher. O Brasil tem quase 13% de toda a água que corre na superfície do planeta, e isso é um alto privilégio num mundo já mergulhado na crise da água. O Brasil tem uns 15% da biodiversidade planetária, é outro privilégio, porque daí virão os novos medicamentos, os novos alimentos, os novos materiais para substituir os que se esgotarem. E o Brasil tem a possibilidade de uma matriz energética limpa, não poluente e renovável, que não se esgote, ao contrário dos combustíveis fósseis, como o petróleo, como o carvão, como o gás. Quando o senhor fala assim, o senhor está falando de energia hidrelétrica necessariamente? Todas as formas de energia. A energia hidrelétrica, o Brasil tem energia solar, o Brasil tem energia eólica. Só a energia eólica tem um potencial que hoje é avaliado no dobro do consumo total do Brasil, só com a energia eólica, energia dos ventos, energia das marés, energia geotérmica e a energia das biomassas, né, da cana, do dendê, de vários pinhão manso e várias outras fontes. Então, se o Brasil tem tudo isso, e o Brasil tem, então, aquilo que é escasso no mundo, aquilo com que o mundo sonha, o Brasil tem em relativa abundância, o Brasil devia transformar isso no centro da sua estratégia, de valorização disso e de trabalhar para que isso tenha um valor cada vez maior e que a gente siga cada vez maior uma matriz que conserve esses recursos, que poupe esses recursos. Mas nós não temos uma política de biocombustíveis, como o Brasil tem se empenhado, o governo brasileiro nos últimos anos tem se empenhado em propagar pelo mundo, é parte de uma estratégia como essa? É parte, é um dos formatos de energia da biomassa. Mas, em compensação, o Brasil continua fazendo leilões de energia de termoelétrica, movidas a carvão, a óleo diesel e até importando carvão da China. Isso é um absurdo, né? Então, o Brasil precisa, inclusive, reexaminar a sua matriz energética, porque há um estudo, por exemplo, feito pela Unicamp e pelo WWF, que é de 2006, que diz o seguinte: o Brasil pode viver tranquilamente com metade da energia que consome hoje, se fizer eficiência energética, conservação energética, se fizer repotenciação de antigos geradores de usinas que estão rendendo pouco e poderiam render muito mais com um pequeno investimento, em vez de construir uma usina nova, e também reduzindo as perdas nas linhas de transmissão. O Brasil perde 17% da energia que gera energia elétrica nas linhas de transmissão. E por que isso? Porque são linhas antigas, são linhas mal conservadas, por uma série de fatores. Agora, se você compara isso, por exemplo, com o Japão perde 1%. Em compensação, o Japão é um país tão pequenininho, linha de transmissão para daqui, ali no Japão, não se compara com um pequeno estado brasileiro. Mas a Europa também perde pouco, e a Europa é grande, os Estados Unidos perdem pouco, e os Estados Unidos são grandes. Então o Brasil precisa rever a sua questão energética, em vez de só pensar em construir novas mega hidrelétricas na Amazônia a preços brutais, inclusive preços ambientais altíssimos. O senhor é contrário a parte desses projetos que são anunciados como estratégicos para o crescimento, né? Fazem parte do chamado PAC? Eu vou te dar uma opinião que não é minha, vou te dar uma opinião do Instituto de Engenharia de São Paulo, que botou isso na revista dele. Belo Monte, o projeto de Belo Monte, é uma vergonha, diz o Instituto de Engenharia de São Paulo. É um projeto que começou avaliado em 8 bilhões, passou para 9, passou para 10, passou para 11, passou para 14, passou para 15, passou para 20, passou para 24, passou para 30 bilhões, agora recuou, agora está em 19 bilhões. Então, cabe perguntar, primeiro, o seguinte:
Para que é a energia de Belo Monte? A quem vai servir a energia de Belo Monte? Tal como o Tucuruí, ela vai servir principalmente para as empresas exportadoras de alumínio e ferro-gusa ou aço. Por quê? Porque são produtos que o primeiro mundo não quer produzir por causa do seu alto custo energético. A energia é o fator mais caro na produção do alumínio e do aço via ferro-gusa. E na sua avaliação, o Brasil não deveria investir na produção desses produtos? Não para exportar com 50% de subsídio no preço da energia, como acontece com Tucuruí e como vai acontecer com Belo Monte também. O primeiro contrato de Tucuruí, que durou 20 anos, para construir Tucuruí, foram inundados 2.730 quilômetros quadrados de floresta, uma enormidade. E a energia dali, foram retiradas 90 mil pessoas, altos custos ambientais. E a energia fornecida para essas empresas com mais de 50% de subsídio. No final do primeiro contrato de 20 anos, o Tesouro Nacional fez uma conta, tinha custado, eu creio que 8 bilhões de dólares esse subsídio. E o Tesouro Nacional cobrando isso da Eletrobras. A Eletrobras dizendo que não podia pagar. E o que foi feito? Foi repassada para a conta de todos os consumidores brasileiros, para a sua, para a minha, de todo mundo que está aqui. E Belo Monte vai ser a mesma coisa. Você acha que Belo Monte é energia para a Amazônia? Tucuruí é energia para a Amazônia? Não vai nada para a Amazônia, vai tudo para isso aí. Você vê, por exemplo, a grande parte da Amazônia continua com energia à base de óleo diesel, Macapá, Manaus, todas essas cidades. Então, não é esse tipo de projeto que o Brasil precisa. Ele precisa de uma matriz energética eficiente e esse dinheiro que vai ser investido lá devia ser investido em outras coisas. Devia ser investido em educação, devia ser investido em ciência, devia ser uma porção de coisas. Essas outras energias que o senhor citou e que têm grande potencial de desenvolvimento no Brasil, são viáveis economicamente? Energia eólica, solar, do ponto de vista de um crescimento econômico de um país e da necessidade que cada país tem, como a gente falou no início, de crescer e ter sua matriz energética crescendo pelo menos de forma correspondente. A energia eólica já tem o seu preço praticamente igualado com esses outros formatos, tanto que se prevê agora, para esses próximos anos, até um forte crescimento da energia eólica no Brasil. Vai ser instalada uma grande indústria de produção de equipamentos para usinas eólicas. A energia solar, o mundo inteiro está investindo pesadamente na energia solar. A Austrália está investindo pesadamente, a Espanha está investindo, Portugal está investindo muito, a Dinamarca está investindo muito. Há um estudo já feito aqui no Brasil que mostra o seguinte: se nós ocupássemos 1/4 da área do reservatório de Itaipu, da hidrelétrica de Itaipu, com painéis solares, nós produziríamos tanta energia quanto a hidrelétrica de Itaipu. Possivelmente por um custo um pouco mais caro. Mas é um custo cada vez menor ao longo dos anos. E ao longo dos anos, né? A Dinamarca já está com 20% da sua energia de energia eólica. A Alemanha caminhando para 20% de energia eólica. O mundo todo está investindo nisso e nós vamos ter que investir. E essa questão dos custos, ela é uma questão de discussão difícil também, porque precisa saber que custos você inclui ou não inclui. Por exemplo, impactar os custos para o meio ambiente, por exemplo. Por exemplo, quer dizer, quando você tem uma usina movida a óleo diesel, quem é que computa nos custos dela o custo da poluição que ela gera? E os custos que essa poluição gera, por exemplo, para o sistema de saúde, né? Você tem sempre custos que não são contabilizados. No sistema de transporte é a mesma coisa. E tudo vai ter que mudar no mundo em função dessas coisas. Nós vamos ter que mudar a matriz energética, os formatos de construção, a matriz de transporte, tudo vai ter que mudar. Por exemplo, nós estamos fazendo esse seminário dentro de um auditório, né,
num dia de sol como esse, ele é absolutamente fechado, não entra um raio de luz de fora, e eu contei lá, tem quase 50 luminárias acesas. Não é um desperdício? Isso é um formato antigo. Outro dia eu fui falar no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no auditório do Ibirapuera. Eram 10 horas da manhã, um dia como esse também, um dia luminoso. Tinha 600 luminárias acesas. Mais da metade do consumo de energia dos shopping centers brasileiros é para resfriar o calor produzido pelo sistema de iluminação, porque os shoppings são todos fechados, não entra luz nenhuma. Então os nossos padrões de construção, inclusive das nossas casas, vai ter que mudar. Há um cálculo que diz o seguinte: 40% da energia no mundo é consumido nas casas. Agora, as nossas casas são absolutamente inadequadas, elas não têm eficiência energética. Até porque esse é um conceito muito novo e nós moramos há muito tempo já no mesmo padrão. Pois é, mas nós vamos ter que repensar tudo e rapidamente. Nós temos muito pouco tempo para fazer isso. Eu queria aproveitar para falar também de uma política nacional para o lixo. O senhor tem uma experiência, como já esteve atuando no poder público, recentemente vem se pronunciando contra uma decisão que vem acontecendo nas principais capitais brasileiras e até comemorada como uma decisão, uma solução para o lixo no Brasil, que é a incineração de parte desses resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada recentemente no Congresso, veio, inclusive, autorizar que isso seja feito de forma mais sistemática. Porque foi retirado um dispositivo que havia no projeto e que proibia a incineração, ele foi retirado. Sua avaliação sobre esses projetos de incineração que já ocupam aí algumas capitais do país? A incineração é um enorme desperdício. Quer dizer, uma boa política do lixo, ela tem que começar com uma política e projetos para reduzir a produção do lixo. Essa é a primeira coisa. Como é que você faz para reduzir a produção de lixo? Segunda coisa, como é que você reutiliza materiais que vão para o lixo? Terceiro lugar, se você não puder então reutilizar, como é que você recicla esses materiais? Há um estudo feito pela Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, em Indaiatuba, que é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, que mostra o seguinte: 91% do que vai no lixo de Indaiatuba e é levado para o aterro, 91% seriam reutilizáveis ou recicláveis. Então, é um enorme desperdício. Se você acrescentar isso à incineração, você vai ter o terceiro problema. Primeiro, quer dizer, o nosso lixo brasileiro, ele em mais de 50% ele é lixo orgânico, é restos de comida. E lixo orgânico, para ser incinerado, exige altíssimas temperaturas, porque senão emite dioxina e furano, que são altamente cancerígenos. Então é um processo caríssimo. Caro e de alguma forma arriscado? Arriscado. Segundo, ele é um processo que vai te exigir produzir cada vez mais lixo. Quer dizer, se você instala um sistema de incineração, você vai precisar sempre de lixo para abastecer. Por quê? Para fazer parte dos contratos com as empresas? Claro, quer dizer, ninguém vai implantar uma usina de incineração se não souber para quem vai vender essa vai ter que ter contratos, né? E ela precisa, então, de lixo para produzir essa energia, e isso é um contrassenso, é contra os bons princípios de uma política do lixo. No entanto, isso tem sido utilizado também em países que, como o senhor apontou, de alguma forma são referência no trato ambiental, como a Alemanha, alguns países da Europa. Mas é preciso ver certas nuances nessa coisa. A primeira delas é o seguinte: a Europa não tem mais onde botar lixo, não tem aterro. Ela não tem onde fazer aterro. Então ela precisa dar outros tipos de solução. A incineração tem sido um desses caminhos, mas é altamente polêmico, inclusive na própria Europa. Quer dizer, há as pessoas que dizem isso é um desperdício. E por último, para quem já tentou todos os outros caminhos,